noite, que a paz e a presença do Senhor esteja sobre a sua vida. Hoje nós estamos começando um novo livro da Bíblia. Nós vamos ler agora o livro de Atos e nós vamos aprender muito com esse livro. Eu queria deixar aqui algumas coisas práticas, alguns ensinamentos a respeito do livro de Atos. Ele foi escrito também pelo médico amado Lucas. Esse livro foi escrito 90 anos depois de Cristo. São algumas coisas importantes para a gente saber. O livro ilustra, ele fala sobre o Senhor Jesus Cristo e fala também como que o Senhor continuou a dirigir a sua igreja por meio daqueles que portavam as chaves para o sacerdócio, aqueles que eram chamados para serem os sacerdócios. E eles tinham o ensinamento do Senhor Jesus. O Espírito Santo, nesse livro, ele revela a verdade aos apóstolos, e os apóstolos que iriam daqui para frente conduzir a igreja, que iriam ensinar a igreja. Eles estariam debaixo da orientação do Espírito Santo. Os apóstolos também iriam realizar milagres em nome do Senhor Jesus. A chave desse livro, ele está no capítulo 1, versículo 8, e diz assim: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nós vemos aqui que para sermos testemunhas do Senhor, pessoas que testemunham a favor do Senhor, nós precisamos receber o que a palavra está dizendo? Receber o poder do Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não temos poder e força para sermos testemunhas, para continuar levando o Evangelho do Senhor. Sem poder do Espírito Santo, não há testemunho. Sem testemunho, não há avanço no crescimento de pessoas chegando a conhecer o Senhor Jesus. Não há crescimento, podemos dizer assim, da igreja viva que somos nós. Esse texto, esse versículo 8 do capítulo 1, ele é o versículo principal do livro, porque agora o Senhor vai enfatizar muito a presença do Espírito Santo, A presença do Espírito Santo nos ajudando a continuar a obra, nos ensinando a prosseguir, como profetas de Deus, como pastores de Deus, como pessoas chamadas por Ele, e nós precisamos do Espírito Santo. Lucas escreveu o livro de Atos para Teófilo, conhecido como o 6º bispo da igreja de Antioquia. Teófilo, a quem Lucas dedica o livro, nós vemos aqui bem no comecinho, nos primeiros versículos, ele dizendo que ele escreveu para Teófilo, esse livro. Nós vemos que o significado do nome de Teófilo é amigo de Deus, homem piedoso. E nós vemos também que quando Lucas estava escrevendo o livro de Atos, ele tinha até desejo de continuar e escrever um terceiro evangelho. Nós vemos aqui um versículo muito interessante, a partir do versículo 2, diz assim: Até o dia em que, depois de haver dado andamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. Depois que o Senhor Jesus, ele orientou, ele ensinou os apóstolos. Ele deixou os apóstolos, mas sob a direção de quem agora? Do Espírito Santo, E ele foi elevado às alturas. O versículo 3, a estes também, depois de ter padecido,
se apresentou vivo, com muitas provas incontáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Nós vemos aqui que Jesus permaneceu 40 dias depois que ele venceu a morte, para que ele pudesse treinar, para que ele pudesse ensinar os discípulos. Sem a morte e ressurreição de Jesus, não há cristianismo. Por isso que nós devemos nos alegrar, com a ressurreição e comemorar a ressurreição do Senhor. Versículo 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, que seria a vinda do Espírito Santo. Eles dizendo para os discípulos: esperai a promessa que foi feita do Pai, a vinda do Espírito Santo. Hoje nós somos a igreja do Senhor. Igreja não é o templo, igreja somos nós. E nós precisamos da presença do Espírito Santo em nós. Nós necessitamos da presença do Espírito. Versículo 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O batismo de João, ele sela o arrependimento, não é verdade? E o batismo do Espírito Santo, ele sela o cristão no corpo de Cristo. Olha como é importante nós termos o Espírito Santo, como é necessário nós termos o Espírito Santo para nos conduzir em vitória, para nos fortalecer, para nos selar com o corpo de Jesus Cristo. Tem um outro versículo 6 e diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Os homens estavam pensando em algo de governo, em algo de governo humano, e o Senhor Jesus respondeu a eles: não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. E aí depois que Jesus deu o versículo 8, que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Jesus ascendeu corporalmente aos céus, e uma nuvem, uma Shekinah, o encobriu. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Aqui mais uma promessa, mais uma profecia. Os anjos dizendo, para os discípulos ali: olha, vocês estão olhando ele subir, essa Shekinah, essa nuvem de bênção o encobrindo, mas vocês podem esperar, porque ele vai voltar da mesma forma que ele subiu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, que essa palavra maravilhosa a respeito do Senhor Jesus possa ser alicerce na nossa vida espiritual, possa ser a base da nossa fé, a ressurreição, a ascensão do Senhor aos céus, e que nós possamos aguardar com muito amor, com muita esperança, a volta do Senhor Jesus. Que nós possamos caminhar pelo livro de Atos e sermos abençoados por Ti, meu Deus. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Boa noite, até amanhã nesse mesmo horário.